status atual e futuro da cibersegurança. Inteligência artificial na cibersegurança. Olá! Nessa aula veremos o impacto da inteligência artificial na cibersegurança e que ela pode ser usada tanto para tentar antecipar e prever ataques, como também por criminosos para automatizar esses ataques. Veremos primeiramente os usos da inteligência artificial na cibersegurança que auxiliam os profissionais. A primeira delas é a detecção de ameaças e anomalias. Então, através de ferramentas de IDS, nós podemos identificar o padrão do tráfego de rede. E se tiver algum padrão diferente, a ferramenta consegue identificar e disparar um alarme para que algum profissional verifique o que está acontecendo de fato. O segundo é a resposta automatizada para incidentes, onde visa se defender desses ataques de uma forma automatizada. O terceiro é a análise de malware. Então, todos os malwares, eles têm trechos de código que caracterizam esse programa como um malware, ou seja, que ele vai fazer alguma coisa que não deveria dentro do computador. Então, esses malwares têm essa assinatura e algumas ferramentas conseguem já automatizar e verificar que essa assinatura está contida e, com isso, evitar que esse programa seja instalado. É mais ou menos assim que os antivírus funcionam. O quarto é a autenticação e prevenção de falhas. E o quinto é a simulação e previsão dos ataques. Então, através de ferramentas em cenários controlados, você consegue simular alguns ataques para ver como é que a sua rede, como é que a sua empresa reagiria àquilo. São alguns exemplos de ferramentas que utilizam inteligência artificial para a proteção cibernética. O primeiro deles é o Darktrace. Ele detecta e responde automaticamente a ameaças em redes corporativas. A IBM, através da ferramenta IBM Key Radar Advisor, with Watson, analisa incidentes e recomenda ações de resposta. O Cylance é um antivírus que identifica malwares sem depender de assinaturas tradicionais, ou seja, ele vai analisar o funcionamento daquele programa para ver se ele identifica alguma coisa que não deveria estar lá. A Microsoft tem o Microsoft Defender for Endpoint. Ele detecta comportamentos suspeitos e ataques de ransomware e, em caso de uma máquina da rede ser identificada em uma situação crítica, ela pode ser isolada da rede de forma automática para proteger a integridade daquela empresa. O Google, através da ferramenta Google Chronic, analisa e investiga ameaças cibernéticas. A ferramenta Deep Instinct prevê e bloqueia ataques antes que ocorram e a ferramenta chamada Vectra IA identifica ataques cibernéticos usando análise de tráfego de rede. O livro Aplicações de Cibersegurança e Inteligência Artificial apresenta aplicações tecnológicas recentes em cibersegurança e inteligência artificial, abordando tópicos como segurança na gestão de serviços de TI, segurança de grandes volumes de dados organizacionais, segurança 5G e 6G, redes privadas virtuais, blockchain e NFTs, além da perícia digital. Agora, com relação ao uso da IA por cybercriminosos, nós temos 6 possibilidades. A primeira delas é o aprimoramento de ataques de phishing. Esse ataque de phishing, ele é um ataque, uma tradução livre, pescaria, ou seja, eu vou ficar direcionando ataques com páginas falsas de banco, mensagens falsas, e quando alguém acreditar, eu pesco aquela pessoa. E através da IA, tem uma coisa chamada engenharia de prompt. Então, ferramentas como a Gemini da Google ou a própria ChatGPT da OpenAI, eles têm algumas medidas para evitar que seja utilizado coisas antiéticas dentro dessas IAs. Porém, tem uma coisa chamada engenharia de prompt que vai tirar, digamos assim, essas medidas de segurança, essas brechas éticas e vai fazer aquela IA criar um cenário onde poderia enganar alguém. Então, está automatizando e aprimorando os seus ataques. A segunda possibilidade seria gerar vídeos e áudios falsos. Então, já existe um tipo de ataque chamado CEO Fraud, ou seja, é a fraude do CEO. Você fingir gravar áudios, mensagens, vídeos, fingindo que é o CEO de uma empresa para que você engane os colaboradores e acabe conseguindo senhas, dados de cartão de crédito, dados bancários e dados que você não deveria ter. A terceira possibilidade é os malwares com ajuste de comportamento. Então, como eu mencionei, alguns programas eles têm trechos de código que são identificados como maliciosos e os antivírus e várias ferramentas entendem esse trecho como uma assinatura e impedem que esse programa seja instalado. E se for utilizado a IA, o malware ele pode ter um ajuste de comportamento justamente para não ser detectado pelos antivírus. A quarta possibilidade é a automatização de ataques em larga escala. Então, você consegue fazer vários robôs, conhecidos como boots, para automatizar isso, que já entra junto com a quinta possibilidade, que é esses boots autônomos. Então, não só o ataque vai estar sendo automatizado em larga escala, mas eu vou ter vários boots direcionando ataques e procurando brechas em sites. E
como sexta possibilidade, nós temos a criação de perfis falsos. Existem duas ferramentas, né? Uma delas é chamada This Person Does Not Exist, ou Fake Name Generator, que são utilizadas para justamente criar toda uma persona que pode ser utilizada para criar perfis no Instagram, perfis no LinkedIn e enganar pessoas. Tá? Acompanhe no site a demonstração dessa ferramenta. Então aqui no site, nós temos o site Fake Name Generator e ele vai te dar algumas opções. Uma delas é o gênero, você pode deixar randômico e o site vai escolher se é masculino ou feminino, ou você pode selecionar feminino, tá? Você vai poder escolher de onde veio essa pessoa, de qual país ela é de origem, e isso é importante porque cada país tem as suas diferenças de sobrenome e também de nome, tá? Vou escolher do Brasil, tanto o nome dela quanto da onde ela vive, e vou clicar aqui em Generate. Então aqui vejam que o site criou a ferramenta Ana Araújo Cardoso. Um nome que parece brasileiro, né? Se alguém te perguntasse de onde que é esse nome, você provavelmente ia escolher um país Brasil ou algum país latino. Então aqui ele vai te dar o endereço, aonde essa pessoa mora, vai te dar um CEP. Veja que ele dá também um CEP, um CPF. Esse CPF, ele é válido. Então, apesar de você entrar lá no site da Receita Federal e você não conseguir vincular esse nome com a pessoa, de fato, ele funciona. Então, se você pegar qualquer cadastro que exija um CPF e você colocar esse CPF ali, ele vai funcionar. Além disso, ele dá um número de telefone, uma data de nascimento, a idade dessa pessoa, que é de 22 anos, também dá um e-mail, e esse e-mail ele já vem com o username e com a senha, então eu posso clicar aqui para ativar esse e-mail e conseguir usar ele temporariamente. Além disso, ele me dá alguns dados de cartão de crédito, a data de expiração, e obviamente esse cartão de crédito ele não é válido. Se você tentar fazer qualquer compra com ele, ele vai ser recusado. Porém, você olhando, né, de primeira vez aqui, o cartão ele parece uma numeração verdadeira. Além disso, o site dá a empresa onde essa pessoa trabalha, né, o que ela faz ali, a ocupação dela, também a altura, peso, tipo sanguíneo e a cor favorita, o veículo que ela tem, né? Então tudo isso é utilizado pelos criminosos para dar credibilidade. Então eles usam um site como esse, criam ali várias personas e com base nisso criam perfis em redes sociais, começam a conversar com outras pessoas e ele tem dados aqui para conseguir dar credibilidade que aquela pessoa de fato exista. Tá? Vamos explorar um pouco mais o site. Então eu vou continuar com uma pessoa mulher. Agora eu vou criar uma pessoa que é americana, que veio dos Estados Unidos, só para vocês verem a diferença. Então agora eu já tenho a Ashley. Ashley justamente parece, né, um nome americano. E aqui ele não te dá mais o CPF, ele te dá o SSN, continua te dando os outros dados normal. Então telefone, data de aniversário, né, o e-mail da Ashley, o número de cartão de crédito dela, a ocupação, dados como a altura, tipo sanguíneo e o peso, e também a cor favorita e o carro que ela tem. Tá? Uma última opção dessa ferramenta é as configurações avançadas. Então, a gente tem como padrão a opção de masculino e feminino, porém, aqui nas opções avançadas, você pode colocar, né, se essa pessoa tem uma inclinação mais para feminina ou mais para masculino, você pode personalizar isso, e também a idade. Então, ali ele estava entre 19 e 80 anos, mas caso você queira uma pessoa um pouco mais jovem, você consegue personalizar isso também, ou com uma idade exata. Então vejam que aqui eu selecionei uma pessoa que é 72% masculino e 28% feminino. Vou clicar novamente para gerar, vejam que ele gerou aqui a Susan para mim, tá? Então, os mesmos dados eu tenho, né? SSN, telefone, data de aniversário, né? Vejam que ela tem 19 anos, é do signo de Escorpião. Também tem o e-mail, né? Número de cartão de crédito, peso, altura, cor favorita é azul e o veículo. Então, para que isso é utilizado, né? Como eu mencionei, as pessoas elas não precisam ser criativas hoje em dia. Então, quanto mais informações você tiver dessa persona criada, muito mais fácil, às vezes, de você enganar uma pessoa de que essa pessoa realmente existe e você aplicar um golpe de phishing ou qualquer outro tipo de golpe de estelionato, se fazendo passar por uma pessoa que, na verdade, não existe e que foi utilizado um programa como esse para criar os dados. Como podemos ver, o uso da IA na cibersegurança tem duas aplicações: o lado do profissional de segurança da informação e o lado do criminoso. Para o profissional, é importante conhecer ambos os lados, de forma a se antecipar a técnicas de ataques que podem ser utilizadas. Bons estudos!